Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao Portas Abertas, na edição de gramática. Esse evento está sendo realizado pela Academia do Domus. Nós somos uma plataforma com aulas online e ao vivo de todas as matérias e livre de doutrinação ideológica. Já faz um ano que temos promovido mensalmente esse evento, Portas Abertas, tinha um outro nome, agora, né, nós aderimos a esse nome porque, de fato, abrimos as portas da nossa sala de aula para que vocês participem enquanto alunos. E todos os meses nós promovemos, né, mostramos ali como funciona os nossos diversos cursos e também alguns dos nossos infoprodutos. E como a Ju mandou recentemente, há pouco tempo, né, uma mensagem, né, seria muito bom se vocês pudessem participar com os microfones abertos, as câmeras abertas, como realmente acontece ali com os nossos alunos, de forma que consigam ter essa interação com a professora. E nós teremos duas etapas, ela vai apresentar, a professora vai apresentar já já para vocês como serão essas duas etapas. Então, aproveito também para saudar quem vai nos assistir depois pelo nosso canal no YouTube e reforçar também que vocês possam nos seguir nas nossas redes sociais para sempre estarem ali por dentro das novidades, desses eventos que nós promovemos e também interagindo ali com o nosso conteúdo. Então, eu vou chamar a professora Juliana Poiares, a nossa coordenadora, que vai conduzir hoje o Portas Abertas Gramática. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Anne. Obrigada pelas boas-vindas. Boa tarde a todos. Nós já vamos começar o nosso Portas Abertas hoje de gramática. E antes da gente começar, eu só queria fazer uma perguntinha aqui. Não vale para os nossos professores, não precisam responder. Mas quem está aqui hoje, que veio, né, do Instagram, ou enfim, do convite de algum amigo, quem aqui já participou de outro evento do Portas Abertas? Poderia ou avisar aqui, mencionar aqui no chat, ou levantar a mãozinha aqui na reação, mandar um joinha assim, só para eu ter uma ideia. Acho que ninguém. Então, estamos todos aqui pela primeira vez. Bom, como a professora Anne já mencionou, a gente vai ter duas etapas. A primeira delas será uma aula regular. Então, a gente vai desligar aqui o modo evento e vamos entrar no modo aula da Academia DD. E eu serei a professora, vocês serão meus alunos. Então, nós vamos interagir. Eu só queria pedir que quem puder participar ativamente, abrindo o microfone e a câmera, que mantenha a câmera aberta ou que sinalize aqui no chat, que aí eu sei quem eu posso chamar durante a interação, tá bom? Então, isso é muito importante, é claro, não é obrigatório. Então, quem não puder, pode continuar aqui, fique à vontade, você é muito bem-vindo. Mas a gente defende, a gente insiste que a experiência é muito superior quando você pode interagir e realmente se sentir no lugar do aluno, e entender como é a dinâmica da aula, tá bem? Então, nós já vamos começar, e a segunda etapa vai ser mais um bate-papo livre, em que nós vamos conversar um pouco sobre a metodologia, sobre como essa aula foi construída, sobre os princípios que inspiram essa aula, tá bem? Então, é claro, a professora Anne vai ficar bem ligadinha aqui com a gente o tempo todo, e quem tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, que ela vai nos ajudar a organizar essas perguntas no final, tá bem? Muito bem, então vamos começar a nossa aula. Boa tarde, Andira. Boa tarde. Boa tarde, Elza. Elza não conseguiu responder agora. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde, Manu. Boa tarde, Vitor Hugo.
Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Boa tarde, Ana Beatriz. Boa tarde. Muito bem, então hoje nós teremos a nossa aula de gramática e eu vou apresentar aqui o meu quadro para vocês. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as palavras. Então, eu vou dar alguns instantes para que vocês observem essas palavras que estão aqui no quadro. O que essas palavras têm em comum? Ana Beatriz. Me parece que sempre que vai para essa segunda opção, acrescentar algo no início. Você concorda, Patrícia? Olha, eu não sei te responder, viu? Não tem problema, fica tranquila. Então, a Ana Beatriz disse que acrescenta alguma coisa à palavra. Então, eu- pode falar. Eu chutaria que elas estão no mesmo tempo verbal, talvez. Eu não sou muito boa, mas eu Fica iria por tranquila. essa linha. Ok, ótima hipótese. Uhum. Muito bem. E de forma bem concreta, o que mudou de feliz para infeliz? Ronaldo. Professora, o que de forma concreta, assim, na escrita da palavra? Isso. Uhum. Então, acrescentou o in, a Certo. palavra original. Muito bem. E de ler para reler? Amanda. Acrescentou o re. Muito bem. E de possível para impossível? Patrícia. Acrescentou o in, né? Um sufixo. Exatamente. Então, algumas palavras recebem pedaços, pequenos pedaços, e esses pedaços mudam o seu significado. Então, eu tenho aqui feliz, e quando eu adiciono o in, eu ganho infeliz, que é o oposto de feliz, certo? Então, a palavra mudou de significado, mudou o seu significado. Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, hoje nós vamos descobrir outras maneiras pelas quais as palavras crescem e se transformam. Agora, eu quero que vocês observem atentamente a lista de palavras a seguir. Encontrem as palavras que pareçam estar relacionadas. Eu vou dar relacionadas da mesma forma que estavam aqui, tá bom? Por exemplo, feliz e infeliz. Ler, reler. Possível e impossível, ok? Eu vou dar alguns instantes em silêncio para vocês. O que você encontrou, Manu? Me diz um exemplo só. Ali no riacho. Rio, riacho, ok. Deixa eu ver quem mais está aqui comigo. E você, Vitor Hugo? Encontrei também braço e antebraço. Muito bem. Então, a gente já tem aqui rio, riacho, antebraço, braço. Muito bem.
Isabela, você encontrou mais alguma palavra Sim, eu encontrei grande e grandalhão. de grandalhão? Muito bem. Alguém mais gostaria de compartilhar outras observações? O fazer e o refazer. Muito bem. Ótimo. Então vamos pegar esse exemplo. Opa! Alguém está com o microfone vazando. Pronto. Acho que a professora Anne consegue. Acho que eu já. Agora você fechou o seu, Ju. Tá no mudo. Agora vocês me escutam bem? Sim. Perfeito. Vamos lá. Então, braço e antebraço. Qual parece ser a palavra original? Braço ou antebraço? Braço. 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 O que foi acrescentado? Ante. 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 Ok. E agora, grande e grandalhão. Qual parece ser a palavra original? Grande. 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 E o que foi acrescentado? Alhão. Dalhão. Então, onde esse acréscimo apareceu? No início ou no final? Onde esse acréscimo pode aparecer? No início ou no final? No começo e no final, né? O sufixo e prefixo, né? Exatamente. Então, quando as palavras recebem esses pedaços, eles podem vir ou no início ou no final, ok? Esses pedaços que as palavras receberam se chamam afixos. Vamos repetir? Afixo. 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 Afixos. Afixo. Afixo. Muito bem. Afixos. Excelente. Os afixos podem aparecer em diferentes posições e acrescentam novas ideias às palavras. Então, você poderia narrar para a gente o que são afixos, Amanda? Afixos são pequenos pedaços que acrescentam novas ideias às palavras. Você concorda, Ronaldo? Sim. Certinho. Muito bem. Perfeito. Então, agora vamos ver esse exemplo aqui. Espera aí. Vou dar mais alguns instantes em silêncio para vocês olharem. O que você observa, Ana? Ana Beatriz. Me parece que juntou, né, o gira e o sol, mas talvez o que você queira dizer é que essas palavras são separadas, né? Não seria talvez um afixo, esse gira na frente do sol, ou o sol atrás do gira. Ótima hipótese. Muito bem. Então, o que aconteceu aqui, nessa palavra, né? A gente tem gira, sol, e a gente tem uma terceira palavra, girassol. Foi igual o que aconteceu com as palavras anteriores? O que Eu foi acho que não. diferente? Eu acho que nessa palavra aqui, você tem duas palavras com significados próprios que se juntaram. E na anterior, não necessariamente. O ante sozinho não tem um significado próprio, né? Por exemplo, de antebraço, né? O braço tem um significado próprio. O ante, ele vem só para acrescentar um outro significado, né? Ou complementar. Nesse caso aqui, não. São duas palavras com significado próprio. Eu iria para essa linha. Você concorda, Manu? Sim. Ok. Então, aqui a palavra, de fato, não recebeu um pedaço. Na verdade, duas palavras se uniram para formar uma terceira, uma nova palavra. Então, aqui a gente vai ver mais alguns exemplos. Você poderia ler para a gente esses exemplos, Isabela?
O microfone tá fechado, Isa. Desculpa. Posso sim, girassol, que é gira mais sol, passatempo, que é passa mais tempo, e manga rosa, manga hífen rosa. Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer um exercício juntos. Peguem seus cadernos ou alguma folha que vocês tenham aí à mão. Observem as duas colunas no quadro e formem novas palavras com elas, utilizando essas palavras. E vou dar 2 minutinhos. Dá mais uns instantes para vocês terminarem. Muito bem. Você poderia dizer uma palavra que você formou, Patrícia? Eu formei beija-flor. Eu tenho beija e o flor. Muito bem. Você pode dizer também uma que você tenha formado, Manu? Azul marinho. Ana Beatriz? Eu juntei ao contrário, segunda-feira. Não tá na Muito ordem. bem. Uhum. Vitor Hugo? Você fez alguma diferente dessas? Tô tentando lembrar qual que não foi. Já foi Uhum. segunda-feira, azul marinho, eu fiz beija-flor. Já falaram beija-flor? Já falaram beija-flor. Porco-espinho. Porco-espinho. Muito bem. E aí, foi fácil ou foi difícil esse exercício? Foi fácil, ok. Então, só para garantir aqui, o que aconteceu nesse exercício? Nós adicionamos pedaços às palavras para formar novas palavras? O que nós fizemos, Amanda? Nós unimos duas palavras diferentes. Muito bem. Então, Ronaldo, você pode ler para a gente essas 3 palavras? Passatempo, beija-flor, amanhecer. Muito bem. Na palavra número 1, essa palavra, passatempo, ela é formada por afixos ou por 2 palavras que se uniram para formar uma nova? Por duas palavras que se uniram para formar uma nova. Você concorda, Vitor Hugo? Sim, passatempo, sim. Bem. E beija-flor, Patrícia? Concordo, duas palavras que se uniram. Muito bem. No caso do beija-flor, né? Isso, exatamente. Certo. E amanhecer, Manu? Acho que seu microfone está fechado. Que é amanhã. Desculpa, você pode repetir de novo só a última palavrinha que saiu? Eu não entendi o que você disse. Amanhecer, então, é formada por 2 palavras que se uniram para criar uma nova, ou é formada, né, por esses pedacinhos chamados afixos?
Eu não ouvi. Vocês ouviram a Manu? Não, Manu, tá bem baixinho o teu áudio, Manu. Se quiser mandar pelo chat, não tem problema. Eu tive a impressão, fazendo leitura labial, que ela falou afixo. Eu não sei se eu me enganei. Foi isso? Ah, ela mandou o joinha. Você concorda, Amanda? Que amanhecer é formada por afixos? Na verdade, amanhecer tem algumas partes um pouco diferentes, né? Não tem só afixos. Parece que muda um pouco a forma da palavra como um todo. Muito bem, mas não são, né, duas palavras que se uniram para Não. formar uma nova. Não. Perfeito. Muito bem. Então, agora, você poderia ler para a gente, Amanda, o quadro? Chamamos de palavras derivadas as palavras que surgem a partir de outra já existente, ganhando um novo significado ao receber partes acrescentadas no início ou no final. Já as palavras compostas são formadas pela união de duas ou mais palavras que se juntam para criar um novo significado. Muito bem. Então, você poderia narrar para nós o que são palavras derivadas? Ronaldo. O Ronaldo não ouviu. Ronaldo? Acho que deu algum problema aí. Acho que não. Narra pra gente o que são palavras derivadas. Natália. Palavras derivadas, elas vêm de uma outra palavra, um acréscimo ali de algum afixo. Sim. E você concorda, Isabela? Acrescentaria alguma coisa à narração da Natália? Eu acrescento que dá um novo significado. Muito bem. E o que são palavras compostas? Patrícia. Palavras compostas são palavras que, são junções de duas palavras que têm significados distintos, mas que juntas formam uma palavra com outro significado. Você concorda, Ana Beatriz? Concordo. Muito bem. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer rapidamente um exercício, tá? Então, eu vou contar aqui 30 segundos. Vou abrir aqui o meu timer. E eu quero que vocês enviem aqui no chat todas as palavras compostas que vocês se lembrarem, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e podem começar. Sim, Ana Beatriz, você mandou uma perguntinha. Ó, o tempo já passou. Então, a gente tem aqui, ó, podem parar agora. A gente tem porta-luva, guarda-chuva, guarda-roupas, anteontem. Olha, dente de leão, que é uma com 3, né? 3 elementos. Pontapé, guarda-sol, guardanapo, guarda-chuva, beira-rio, beija-flor, rosa-choque, porta-malas. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer o mesmo exercício, só que utilizando não as palavras compostas, mas as palavras derivadas, ok? Então, vamos lá, mais 30 segundos, valendo.
Ó, o tempo passou. E olha que interessante. Aqui mandaram a claraboia. E claraboia, na verdade, não é uma palavra composta. Exatamente, estaria no exemplo anterior. Seria clara e boia. Interessante. Aí tem florista, ensolarado, anoiteceu, antemão, riacho, casebre, carrossel, infeliz. Muito bem. E qual vocês acharam mais difícil? A palavra composta ou a palavra derivada? Mais difícil de lembrar. Derivadas. Muito bem. Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, Patrícia, se você tivesse que ligar para uma amiga sua, narrando o que você aprendeu na aula de hoje, como você contaria para ela? Como você faria essa narração? Olha, hoje eu aprendi que as palavras elas podem ser formadas de duas maneiras. Elas podem ser palavras ou classificadas, né, em palavras compostas, que são a junção de duas palavras com significados distintos, formando uma outra palavra com significado novo. E ela também pode ser composta por palavras com pedaços chamados afixos, em que eu pego esse pedaço, encaixo nessa palavra e aí ela ganha um novo significado. E narraria também que a aula foi muito legal. Que bom. Obrigada. Alguém acrescentaria alguma coisa à narração da Patrícia? Muito bem. Então, pessoal, essa é um modelo de como seria uma lição de gramática aqui na academia. Algo que eu poderia ter dito no início, mas acabei me esquecendo, é que essa aula, esse assunto seria direcionado para a escola secunda, que são alunos entre 9 e 11 anos. Então, hoje vocês foram alunos dessa idade. E eu queria ouvir de vocês perguntas, o que vocês notaram sobre a estrutura da aula. Isso é algo bem importante, o que a gente faz primeiro, se vocês perceberam algo que seja mais metodológico, o que chamou a atenção, na aula de hoje, se ela se parece com outra aula que vocês já assistiram, de outra matéria. Eu vou responder, eu acho, do ponto de vista metodológico. Achei interessante que você, mesmo sendo uma aula online, todos os alunos eles participam de alguma maneira, guiados por você, claro, né? Eu imagino que numa aula todos fiquem com o microfone ligado e aí às vezes é preciso até parar um pouquinho, né? Pedir silêncio, etc. Mas de alguma maneira, mesmo sendo virtual, é uma aula participativa, né? Você percebeu como eu faço isso, Patrícia? Como o professor chama o aluno para a aula? Você percebeu? Sim, você faz perguntas para um, mas também pede para outros confirmarem se concordam ou não. Nesse sentido, você começa a perceber se os alunos estão absorvendo conteúdo ou não. No caso de não, você pode voltar à explicação, né? Voltar de novo. Também na parte de dar exemplos. Então, não só você que dá os exemplos, você pede os exemplos para os alunos também. Então, também é uma maneira de você avaliar se eles estão incorporando aquele conceito e tal. Muito bem. Quando eu faço a pergunta, no geral, eu faço a pergunta, por exemplo, o que você se lembra sobre palavras compostas? Eu respiro e digo o nome do aluno por último. Por que eu faço isso? Por que o nome do aluno vem por último e não primeiro? Eu imagino que você deve ter uns minutos de respiro para avaliar, para pensar em quem você vai chamar para responder determinada pergunta. Seria isso? É uma boa hipótese.
Isa quer responder para gente? Sim, para que todos fiquem atentos e saibam que podem ser chamados para responder aquela sua questão. Então, quando eu faço a pergunta e ela não está endereçada, eu crio na minha sala de aula um ambiente de tensão positiva, porque todos os alunos sabem que eles podem ser chamados a qualquer momento. Então, eu tenho eles ali comigo, toda a turma. E aí eu respiro. Ah, Vitor Hugo. Aí os outros relaxam e o Vitor Hugo percebe que é a vez dele. Sim, eu já vou chamar a Juliana para falar com a gente. Entendeu? Então, isso é algo que o professor pode fazer, independente de ser uma turma virtual ou não. É um recurso de sala de aula muito útil, que é deixar o nome sempre para o final. E isso é uma atenção positiva. Eu estou exigindo a atenção dos meus alunos. Eu não estou sendo malvada com eles, nem fazendo nenhum tipo de exigência acima daquilo que eles podem me entregar. Mas, considerando que o processo, né, que eles vão aprender utilizando a mente deles e não a minha, eu preciso que eles prestem atenção. Então, esse é um recurso que eu tenho para manter a atenção deles ali comigo. Juliana, seja bem-vinda. A Oi, Juliana é minha Ju, tudo amiga. bom? Desculpa não ter ligado a câmera, que aqui em Manaus é 12:30, então a gente está naquela. Bom, Então, se ouvirem sem barulho de problema. talheres, essas coisas, não, são as crianças aqui que estão fazendo a refeição. Muito me chamou a atenção o grau de interação que você manteve ao longo do processo, uma vez que a gente tem naturalmente um distanciamento quando a gente tem uma aula online, né? Então, inicialmente você chamou cada um pelo nome e os cumprimentou, isso já me chamou a atenção desde o início. Então, você falou: olá, fulano, olá, fulano. Não foi só um olá para todos ou um olá. Acredito que essa seja uma prática de todos os professores. Então isso me chamou bastante atenção. Ao longo do processo, eu me senti, apesar de estar fazendo outras coisas, ativa. Escrevam tais palavras. Então, eu comecei a pensar, tá, que palavras eu falaria? E em relação a essa pausa, eu achei a pausa que você mencionou anteriormente, antes de trazer o nome da pessoa, para preparar a todos. O meu filho, ele participa de algumas aulas, não aulas, mas clubes de leitura, e eu percebo que ele mantém uma postura muito passiva quando ele não é o dia de apresentar, e ele vai só ouvir os colegas. Ou então ele fica assim existe uma dificuldade nossa aqui de ajudá-lo nesse sentido de manter o foco. Então eu percebo que ele fica completamente assim relaxado e até aéreo quando ele sabe que aquele dia ele não vai apresentar ou que ainda vai demorar a vez dele de apresentar. Então eu achei isso muito interessante. Quando eu pensei em delegar algumas matérias, por isso que eu estou aqui, online, eu fiquei, será que isso funcionaria? Porque ele funciona dessa maneira meio dispersa. Então, esses pontos me chamaram muito a atenção. Ju, eu posso já fazer uma pergunta ou você vai abrir para perguntas depois? Pode, claro. Você falou sobre a faixa etária, o que muito me interessa, porque o Davi ele não está supostamente no nível que ele poderia estar em algumas matérias. Então, eu achei legal você falar sobre uma faixa etária e não uma idade específica para acompanhar essa ou aquela aula. Como que se dá esse nivelamento? É a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é qual o número médio de alunos dentro da turma, de cada turma. Perfeito. Tá bom? Essas são Ótimas perguntas. Obrigada. Imagina. Então, o nosso curso de arte da linguagem, ele tem uma prova de nivelamento mesmo, antes de fazer a matrícula. E as aulas são todos os dias, já respondendo aí a pergunta da Sabrina. Então, vamos supor, né, que você vai entrar em contato com o nosso atendimento, eu quero matricular o Davi. E aí elas vão dizer assim, tudo bem, o Davi tem quantos anos? E aí você vai dizer a idade. O Davi está em escola regular? Ele está em que ano na escola regular? Ele está no 4º ano da escola regular. Ok. Aí a gente vai usar essa informação como um guia para que a professora elabore a prova de nivelamento.
Aí a professora elabora a prova de nivelamento, o Davi faz a prova é corrigida, e aí você recebe um parecer. Ah, não, tudo bem, o Davi pode entrar na nossa turma de quarto ano. Ou então, não, o Davi está adiantado. Vamos tentar o nivelamento do quinto ano, para ver se ele se sai bem? É muito comum, inclusive, né, a professora Anne Kathleen, aqui a gente tem algumas professoras de arte da linguagem aqui, professora Anne Kathleen, Natália e Amanda. É comum que numa turma tenham alunos com idade diferente. Isso faz parte do nosso dia a dia. E não é nenhum problema. No geral, dá super certo. Bem, Legal, Aline, obrigada. respondi suas perguntas? Certinho. E aí aqui, um detalhe importante que a professora Natália Vink colocou aqui no chat, é que são aulas todos os dias, né? Arte da linguagem e matemática, todos os dias, segunda a sexta. E de segunda a sexta, 30 minutos para os pequenos, então o que a gente chama de escola prima, até os 8 anos. 30 minutos. A partir dos 9 anos, os tempos já são de 40 minutos. Todos os dias. Tá bem? Temos mais alguma pergunta, professora Anne? As que foram colocadas até agora, você já respondeu. Muito bem. A Patrícia levantou a mão. Pode falar, Patrícia. Eu queria saber o seguinte, se vocês já tiveram um caso de, por exemplo, o aluno ele consegue entender bem, por exemplo, regras de ortografia, mas ele ainda não lê direito, ele não lê com fluência, ou ele lê silabado, ou ainda, enfim, ele não lê bem. Aí eu queria saber se vocês já tiveram algum caso de, com essas aulas, o aluno conseguir a fluência e não somente entender as regras, etc. Essa sua pergunta é muito boa. É que a gente entende que são processos que não necessariamente acontecem junto, né? No geral, existe o treino de fluência de leitura, que acontece dentro da sala de aula e também fora da sala de aula. Então, todos os nossos alunos, mesmo os de 6 anos, em arte da linguagem, eles têm um programa que a gente chama de estudos individuais, que é esperado que ele faça fora do horário de aula, no contraturno, com os pais. Eu acho que uma escola regular chamaria de dever de casa, mas a gente não chama de dever de casa por uma questão filosófica. Assim. Enfim, que em outro momento a gente pode debater melhor. Mas nessa planilha de estudos individuais, a gente prevê momentos de leitura diários justamente para fortalecer a fluência em leitura. Idealmente, o estudo de gramática ele só vai acontecer num segundo momento. Isso não significa que a gente tenha alunos de 9 anos, assim, que 100% dos nossos alunos não tenham alguma dificuldade ali ainda com a leitura, com a fluência em leitura. Mas, idealmente, os 3 primeiros anos, 6, 7 e 8 anos, primeiro, segundo e terceiro ano, são os anos em que a gente vai fortalecer essa fluência em leitura, para que aí sim, no quarto ano, a gente já comece a cobrar gramática. Então, ao contrário do que normalmente a gente vê numa escola regular, a gente não começa a estudar gramática de forma sistemática, assim, do jeito que a gente fez hoje, né? Nos primeiros anos, naqueles anos em que o aluno ainda precisa de treino, de ajuda e de fluência na leitura, naquilo que é básico. É um processo um pouco semelhante com a própria alfabetização. A gente alfabetiza um aluno que não sabe falar? Então, eu me mudo para os Estados Unidos. Não sei falar inglês. Vou procurar uma turma de inglês para mim. A turma mais adequada seria uma turma de alfabetização? Não, primeiro eu preciso ganhar o domínio oral da língua, preciso saber falar, conhecer aqueles sons. Depois eu aprenderei a escrever, né, gramática, etc. Então, antes eu aprendo a ler. Aprendendo a ler, eu vou começar a estudar gramática. Então, por isso que, no geral, a gramática que assim, começa um pouquinho depois do que seria aquilo que é feito de forma assim, tabelada nas outras escolas. Aqui a gente espera um pouquinho mais e a gente vê muito benefício.
Só que tem uma pergunta da Juliana que eu deixei passar, que é a quantidade de alunos por turma. Eu esqueci de responder isso. Nessa idade, de 9 a 12 anos, a gente pode ter aí até 10 alunos na turma, e os pequenininhos a gente tem 6 alunos, uma média de 6 alunos ali por turma. E funciona muito bem, a gente não deixa passar disso, justamente porque se é uma turma com 30 alunos, com 40 alunos, o professor não consegue, num tempo de 30 minutos, de 40 minutos, essa interação aqui, né, de chamar pelo nome, de entender as dúvidas, de manter a atenção, porque aí realmente as crianças querem falar muito, elas são bem faladeiras. Olha, a professora Anne colocou aqui um sisteminha que fica bem fácil de entender. Ó. Nosso primeiro e segundo ano é alfabetização, terceiro ano a gente começa a trabalhar ortografia, e do quarto em diante, gramática. E aí a gente inicia com fonética, que também se diferencia, né, das escolas regulares. E aí a Sabrina perguntou sobre essa idade de 12 anos, e aí o ideal para a gente responder essa pergunta é que a sua filha faça o teste de nivelamento, porque é só com ele que a gente consegue responder com certeza, né, qual seria a melhor turma para ela, tá bem? Eu não sei se a Amanda Paiva e a Bruna estão por aqui comigo, a Bruna Andrade. Elas estão? De qualquer forma, eu queria só já falar sobre elas um pouquinho. Elas são as meninas que estão trabalhando no nosso atendimento. Ó, a Bruna já abriu a câmera e deu um tchauzinho, assim. E a Amanda também. E durante toda essa tarde, elas estarão à disposição do nosso grupo exclusivo, nosso grupo VIP, não é assim que as pessoas falam no Instagram? Grupo VIP exclusivo. Então, o nosso grupo do Portas Abertas de Gramática, elas estarão à disposição de vocês para responder as perguntas. Então, toda essa questão de disponibilidade, qual é o horário da turma do quarto ano? Qual é o valor da mensalidade? Tem vaga para segundo ano? Elas são as guardiãs dessa informação. E elas estarão, e olha que essas meninas trabalham muito, tá, pessoal? Elas trabalham muito e elas estarão à disposição de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa parte, podem chamá-las e podem até ligar. Elas têm lá um link de ligação, que às vezes, para essas informações, às vezes é melhor falar logo, né, do que trocar mensagem. Então, se vocês quiserem também falar rapidinho, elas estarão à disposição. Então, veja bem, eu gostei muito dessa ideia, Bárbara. Anne ou outros professores aqui de arte da linguagem. Vocês têm algum caso para compartilhar que seja parecido com esse que a Patrícia mencionou? Algum aluno que chegou sabendo regras de ortografia, mas ainda não tinha fluência em leitura? E como foi o desenvolvimento? Ou outro exemplo concreto que vocês tenham de como a gente desenvolve isso com os alunos quando a gente vê que eles têm alguma dificuldade, alguma limitação? Pode falar, Anne. Ju, eu ia dizer que eu não me lembrava, mas acabei de me lembrar, né? Até um aluno mais velho, um pouquinho, que tem muita dificuldade em leitura, mas no caso, ele também não tem o domínio da ortografia, não contempla totalmente o exemplo da Patrícia, né? Então, ele tem essas duas dificuldades. E aí, a gente tem aqui algo que a gente faz com os pais, que é a preceptoria, né? Então, em uma preceptoria ali, que é um encontro que a gente tem, o preceptor tem com o pai do aluno ou a mãe do aluno a cada 3 meses, a gente foi rastreando ali e viu que ele não tinha contato nenhum, assim, diário com leitura. Então, não tinha como ele desenvolver, mesmo em aula, né? A gente colocando ali, fazendo treino, nas aulas. Então, aqui foi gramática, mas não teve isso. A gente prepara o aluno para a leitura, né? Dá o vocabulário. Se é uma palavra de uma pronúncia mais difícil, a gente aponta ali como é. Mesmo fazendo tudo isso, ele tem muitas dificuldades. Mas ele não tinha contato, né? Então, essa parte que a Ju falou dos estudos individuais ajudou nesse ponto. E ao longo, assim, ele começou esse ano na turma, então, assim, pelo menos a leitura dele já evoluiu, eu diria que já melhorou uns 30% do que era, sabe? O que para ele é um ganho muito grande. Ele é um aluno de 12 anos, né? Um aluno mais velho.
A parte da ortografia, ele também está começando a ter essa segurança, porque a escrita ela anda muito junta, né, com a leitura. Quanto mais você lê, mais você vê como as palavras são escritas, a estrutura ali do texto. Então, ele foi melhorando. Assim, ele ainda, eu não diria que ele é um aluno fluente, ele ainda tem dificuldade, se esbarra. A gente trabalha com poesia, que é uma linguagem muito mais difícil, né? E ele tinha muitas dificuldades no início, ficava muito desmotivado também, assim, porque via os colegas, às vezes, que a Ju falou, né? Tem ali idades variadas, às vezes mais novos do que ele, lendo bem. E aí o professor, né, que no caso fui eu, conduzindo ele, não, mas quanto mais você tentar, mais você vai melhorar, porque leitura é prática. E assim, hoje ele consegue pegar rapidamente a poesia, ler já sem, né, tropeçar ali nas palavras mais difíceis, já tem menos dificuldades. Eu acredito que até o final do ano ele vai ter melhorado bastante. Mas ele chegou assim, realmente, nem na ortografia, nem na leitura ele tinha esse domínio, mas com a prática ali dos estudos individuais e o pouquinho ali nas aulas também, né, embora eles não leiam, não façam as leituras, a gente faça, mas eles fazem da poesia, né? Em outros momentos nessa idade, eles têm um momento ali de leitura que é um pouquinho diferente, ele conseguiu melhorar bastante. Então, eu me lembro desse caso, eu não sei se as demais professoras teriam um outro caso. Acho que não. Mas, Patrícia, você tem outro comentário? Muito bom esse exemplo, Anne. Cases de sucesso. Eu tenho só mais um. Tem uma dúvida também sobre alunos que têm alguma neurodivergência, assim, como que é tratado dentro da plataforma. E só para complementar a minha dúvida anterior, é porque é o seguinte, eu sou professora de biologia, então, assim, eu não domino tão bem quanto deveria, né? Gramática e etc. Tento, assim, à medida do possível, mas o que eu quero dizer é assim, eu percebo isso na minha filha. Então, por exemplo, se eu coloco uma palavra isolada e faço uma pergunta para ela consegue me responder, né, dentro daquilo que ela sabe. E, por exemplo, aqui nessa palavra tem encontro consonantal ou vocálico? Aqui nessa palavra, sabe? Se eu faço perguntas assim, ela sabe responder. Mas se eu dou um texto para ela ler, ela empaca na leitura das palavras, sabe? Então ela não chegou na prosódia ainda. Ela ainda está lá atrás. Então, é nesse sentido que eu faço a minha pergunta. Pode ser que ela não entenda tudo de gramática, mas algumas perguntas específicas, quando eu faço, ela consegue responder, mas na hora da leitura fluente, não vai. Então, só para complementar. Mas a minha dúvida é sobre pessoas, assim, crianças que têm alguma atipicidade, enfim, como é que é? A gente tem alunos aqui com laudo, né? Déficit de atenção, autismo, e alguns outros. Eu não sei todos, esses são os que eu me relaciono mais, mas nós temos superdotação. E o que a gente percebe é que esse método, ele realmente olha para o aluno e olha para a mente do aluno como a mente do aluno é o instrumento dessa educação. O que nós vamos fazer, no sentido, por que eu estou dizendo isso? É porque a gente não tem a pretensão de formar a mente do aluno. Então, esse aluno, o atípico ou o típico? Nós não olhamos para esse aluno como, né, aquele saquinho perfeito, todo fechadinho, que a gente vai só colocar, né? Deixa eu colocar aqui um pouco de poesia, deixa eu colocar aqui um pouco de gramática, e aí esse aluno vai ser, assim, um super erudito. Mas não, que a mente dele vai produzir a sua educação. E o nosso papel aqui, de forma assim, bem filosófica, é oferecer um banquete vivo para que, né, eles possam se fartar desse banquete. Tudo bem, Ju, isso é muito bonito, mas e na prática? Como a gente lida com um aluno que tem, né, algumas limitações? Então, eu posso te dar um exemplo concreto. A gente tem um aluno com autismo, e na aula de arte da linguagem, ele tinha muita dificuldade de narrar. Então, toda vez que o professor pedia para ele narrar, ele não conseguia dizer nada. Sabe esse exercício que eu fiz com vocês? Me conta de volta, então, o que são palavras compostas.
ele não conseguia fazer essa narração dos textos que o professor lê durante a aula. E aí os professores trouxeram esse caso para reunião de equipe, a gente conversou sobre isso em coordenação, a gente fez um teste com esse aluno e a gente percebeu que ele conseguia narrar muito bem, desde que a professora fizesse pausas de parágrafo em parágrafo. Então, para que ele narrasse, precisava ser um trecho curto. É claro que a gente espera que esse aluno, com o tempo, se desenvolva. Então, a ideia é que, assim, hoje, 3 linhas. Na semana que vem, 4 linhas. Na outra, 5 linhas. E aí a gente vai aumentando e criando, exercitando, né? Tornando esse músculo da narração mais forte, né? Pensando como uma musculação. Então, esse método, ele permite... O plano de aula ele é muito flexível, justamente para que o professor ele possa fazer ali pequenas alterações para que o aluno se sinta contemplado. Então, se acontecesse assim, do aluno responder, eu não sei, qual seria uma ferramenta prática que o professor poderia usar? Não, tudo bem, Patrícia, você não sabe, eu já volto em você. E aí eu peço para Anne Kathleen me dizer, Anne Kathleen, você poderia me dar um exemplo de palavra composta? Aí a Anne Kathleen vai dar o exemplo. Aí, só de ouvir o amigo, normalmente isso já acende uma luz, né? E aí depois eu volto nesse aluno. E agora, Patrícia, você pode me dar um exemplo de uma palavra composta? Você pode escrever no seu caderno? O importante, o que a gente preza muito é que o aluno não saia da lição do dia com a sensação de que a última pergunta do professor ele não soube responder. Porque isso cria justamente essa relação ruim com a matéria. Toda vez que a professora pergunta, eu não sei responder. E aí ele começa a acreditar que ele não é bom. Eu não sou boa em gramática, porque toda vez que a professora pergunta, eu não sei responder. Então o professor ele vai quebrando essas perguntas até que ele consiga fazer uma que o aluno possa responder. Por isso que o teste de nivelamento é tão importante, porque a gente quer colocá-lo numa turma sem essas vaidades, né? Tem 9 anos, deveria estar no 4º ano. Não necessariamente. Ele tem que estar numa turma que ele consiga acompanhar e sentir alegria em aprender. É que ela seja uma experiência prazerosa para ele, que ele saia da aula pensando, nossa, que aula legal, eu consegui, né, me desenvolver aqui, eu consegui participar. Então, os nossos planos de aula, eles são muito flexíveis. Eles são muito flexíveis justamente para que o professor possa adaptar a cada aluno, e os grupos pequenos ajudam bastante também. Tudo bem? E aí, pessoal, temos mais alguma pergunta? A Bárbara, por favor. Desculpa, na verdade, eu apertei sem querer, mas eu queria estar colocando aqui no chat um depoimento de uma mãe, por exemplo, né, que tem uma filha que está dentro do espectro autista e que ela deixou um depoimento bem legal para a gente lá no Instagram, né? E se alguma mãe que tem criança atípica em casa queira saber melhor, existem muitas questões, muitas situações, né? E a gente pode conversar depois para explicar como que o nosso método consegue ajudar cada caso, né? Então, até, por exemplo, uma coisa que a gente sempre comenta aqui, as pessoas falam muito sobre atenção. Então, nossa, mas meu filho não tem atenção. Como que será que ele conseguiria, de repente, participar? Vocês perceberam como a todo momento esse método, essa forma de dar aula treina a atenção? Né? A gente não tem que ficar com essa ideia, né? Tipo, eu nasci sem atenção, ou eu nasci com atenção. Atenção é um hábito que pode ser treinado. Para algumas pessoas é mais difícil, para outras pessoas é mais fácil, mas todo mundo pode treinar, né? E é justamente uma oportunidade que a gente tem aqui para isso. É bem interessante, até a Anne estava comentando sobre TOD, né? E a gente conversava com a Ellison, né, que é uma PhD americana que oferece treinamento para a nossa equipe, e ela tem uma filha, né, com TOD, e ela estava comentando justamente como o método da narração faz exatamente aquilo que as fonoaudiólogas fazem no consultório com crianças com TOD. Enfim, então, tem muitos aspectos do nosso método que respondem diretamente às necessidades de diferentes transtornos. Então, para conversar sobre cada caso, vale a pena essa conversa mais pessoal, né, mais ali individual. Mesmo. E estamos à disposição.
né, as meninas do atendimento. Quem quiser falar com a coordenação também, é só sinalizar que a gente marca um horário. Tá bem? Pessoal, acho que é isso. Anne, me tira uma dúvida. O grupo lá do WhatsApp, ele está aberto? Para quem quiser mandar mensagem? Não, me parece que não, mas a gente pode mudar as configurações, se você preferir. Que tal se a gente deixar o grupo aberto pelo menos por uns 2 dias? E aí, quem tiver mais perguntas, quiser tirar dúvidas, pode mandar lá no grupo e a gente vai respondendo. E também a Bruna e a Amanda estão à disposição lá no número do nosso atendimento, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês, a confiança de vocês, e nós esperamos poder caminhar juntos aí na próxima etapa do ano de 2026, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.